Na cartografia, a gente tem alguns conceitos, né, básicos que a gente tem que observar. Tem a questão da visão integrada da cartografia, que ela é todo um contexto, né? A cartografia, ela não é só demonstrar um mapa, ela tem uma técnica, ela tem ciência, ela é inclusive arte, né? Ela traz aí uma visualização, tem que ser uma coisa esteticamente também agradável e também que produza informação, que traga uma informação, né, para o usuário. Dentre os componentes que são principais, que eles devem estar representados no mapa, a gente tem a escala, a projeção, a simbolização, as técnicas de desenho, a composição, os mapas temáticos e a interpretação de dados. O que seria isso? A escala, gente, vou falar mais sobre ela, né, ao longo da aula, mas a escala, ela nos traz o seguinte conceito. Eu consigo traduzir um terreno, por exemplo, em um mapa com reduções de valores. O que seria isso? Às vezes a gente pode encontrar escalas de 1 para 10 mil. Alguém se arrisca? O que seria isso? 1 para 10 mil? Em um mapa cartográfico, por exemplo, indicando uma bacia hidrográfica. Não? 1 para 10 mil seria o quê? Ué? Isso, é 1 para 10 mil. A cada uma unidade dentro do meu mapa quer dizer que eu tenho 10 mil centímetros. Tá? No caso, eu reduzi o espaço do terreno para 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro, com a régua mesmo que eu vou medir, ele equivale a 10 mil no terreno, na parte, né, que a gente está trabalhando. Mas eu vou falar mais sobre isso à frente. Tem vários tipos de escala e a gente vai partir em cima disso. A gente tem também a projeção. Quando a gente fala de projeção, para poder representar esse terreno, a gente tem que fazer o que chama de deformação. A gente utiliza deformações do terreno com sistemas de referência. Dentre os sistemas de referência, a gente tem aí, que eram antigamente utilizados, o sistema de referência eu tinha o Córrego Alegre, muito utilizado no Brasil. Eu tinha o SAD 69. E agora, o que é nossa referência é o SIRGAS 2000. SIRGAS 2000 é um modelo de deformação da Terra no formato elipsoidal. O que seria isso? Eu tenho 3 tipos de demonstração da Terra. Eu tenho um modelo físico, que é a representação como a Terra realmente é. Que a Terra, ela não é redonda, né? Ela tem deformações, né? Então ela não segue esse formato. Então eu não consigo fazer modelos matemáticos em cima desse tipo de modelo. Então o que eu faço? Eu utilizo modelos que me permitem calcular coordenadas. Então eu vou usar, por exemplo, tem um modelo esferoidal. Eu considero a Terra como um círculo, acho que isso é um círculo, né? E eu tenho o elipsoidal. Vou colocar aqui em cima.
A elipse ela é mais achatada mesmo, então nas laterais ela fica assim. Esse modelo, ele traduz de forma mais correta essa questão do modelo físico. Então ele é representado no Sirgas 2000. O Sirgas 2000, ele é um modelo elipsoidal, que é uma forma de deformação da Terra para a gente poder representar no mapa. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Deu para entender? Então esse é o nosso modelo, esse modelo matemático ao Sirgas 2000, é um modelo elipsoidal. Tá bom? Outro componente é a simbolização. O que seria isso? Quando nós vamos representar um mapa, a gente pode representar de várias formas possíveis, né? Um determinado tipo de ponto, né? Eu posso representar uma nascente com uma coloração diferente. Então, isso tudo eu consigo manipular no software, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Essa questão de simbolização ela é muito importante, porque ela traduz as informações que a gente precisa representar para o usuário final, né? Seja ele leigo, seja ele um profissional técnico. Então, a simbolização é uma parte muito importante na nossa questão de mapas. Tem as técnicas de desenho, né, que vão entrar nessa parte topológica, né, de interseção, diferença, e aí a gente vai entrar mais nessa parte quando a gente for mexer com o SIG, tá? E eu vou demonstrar para vocês de forma mais prática. Tem a composição. A composição, propriamente dita, ela é a geração do mapa, né? Eu faço o processamento todo dos dados, então eu vou gerar um mapa, né? Então aí também no software. Hoje a gente não vai entrar na parte de composição dos mapas, porque ela é uma parte um pouco mais demorada. Então hoje a gente vai mesmo aprender os passos iniciais com o SIG, né, o QGIS, e nas próximas aulas a gente vai elaborando algumas coisas mais complicadas um pouquinho, tá bom? Os mapas temáticos propriamente ditos, né, que é já o mapa final, e a interpretação de dados. Quando eu falo interpretação de dados, é justamente isso. Quando eu gero um mapa, ele tem um propósito. Ele não é feito simplesmente por fazer. Ele tem que traduzir, tem que passar alguma informação, né? Então, o profissional ou um leigo, ele tem que conseguir interpretar o dado. Por quê? O mapa, ele tem que falar por si só. Lembrem sempre disso. O mapa, ele tem que falar por si. Eu não preciso ter alguma coisa complementar a ele. Quando eu tenho um mapa, ele já fala tudo que eu preciso. Eu pego ele, eu consigo entender tudo que ele está me passando. Tá? Tem título, tem a legenda, que no caso é a simbolização, né, do que é aqueles símbolos, né? A escala, que é muito importante. E ainda tem um outro componente que não está aí, que é a indicação do norte. A indicação do norte é justamente para ele saber, né, para onde está sendo indicado o meu terreno. Então, o objetivo da cartografia é justamente esse: comunicar. Então, ele traduz informações de campo para um outro profissional, para um outro usuário, né? Então, nesse sentido, gente, a cartografia pode ser definida em duas palavras: análise e comunicação. O que seria isso? Na análise, tem um estudo especial dos fenômenos que vão ser mapeados. O que seria isso? Inicialmente, o que eu quero demonstrar no meu mapa? Né? Na carta topográfica, por exemplo, da empresa topográfica, né, Mariana? O que eu preciso representar? Eu tenho que fazer um levantamento de irradiações. Então, eu vou levantar todos os componentes que existem naquele terreno. Seja aí uma construção existente,
um córrego d'água que está passando ali, tudo isso vai ser indicado na minha carta, né? Então, esse primeiro conteúdo que vai ser mapeado, né, é a parte da análise aí que vai anteceder ao mapa. E tem a comunicação propriamente dita, que é o mapa, né, depois que eu já fiz essa análise, então eu já consigo traduzir essa informação. Aí aqui tem, os atributos imprescindíveis aí do mapa. É o sistema de referência que eu passei com vocês aqui, né, que é o Datum Sigas 2000. E o Datum Sigas 2000, gente, ele é um estabelecimento da resolução PR número 1 de 2015 do IBGE. Ele indica que o Córrego Alegre, né? Vocês lembram que eu disse para vocês do Córrego Alegre e do SAD 69? A partir dessa resolução, indica que esses dois eles não são mais utilizados a nível de Brasil. Ainda tem composições nesse sistema de referência, porém, o nosso trabalho vai ser sempre em Sigas 2000. Ou seja, por que isso é importante? Porque na hora que vocês forem produzir alguma informação, sempre vai ser em Sigas 2000. Tá? Porque isso aqui é a nível de Brasil. Não se esqueçam. Às vezes, vocês vão ver um outro sistema de referência, que é esse aqui, ó. É o WGS 84. O 84, ele é internacional. Tá? Eles dois têm uma diferença muito pequena entre eles, né? Mas, a nível de Brasil, essa é a nossa referência. Sigas 2000 Brasil. Tá bom? Eles têm uma diferença muito curta. Por que isso é importante, gente? O SAD 69, por exemplo, uma coordenada ela pode estar distante 73 metros de um Sigas 2000. Ou seja, se eu utilizar um sistema de referência diferente, o meu mapa pode estar totalmente fora do padrão. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Aí, às vezes, vocês têm lá um arquivo SAD 69 ou um Córrego Alegre. O que vocês podem fazer para resolver o seu problema? Vocês têm que reprojetar. Não, projetar, aliás. Então, vocês vão projetar, por exemplo, de um outro sistema de referência para Sigas 2000. Então, aí você vai corrigir essa alteração de metros que tinha desse SAD 69 para o verdadeiro valor que a gente utiliza a nível de Brasil, então Sigas 2000. Tá? Alguma dúvida? Não? Tem a questão de escala, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A indicação do norte e a legenda. A legenda é a simbolização, né? O quanto eu vou alterando aqueles ícones, aqueles valores, uma área, um ponto, todas essas indicações têm que estar na legenda, porque eu tenho que, igual eu falei, o mapa ele tem que falar por si só. Então, quando ele tem que falar por si só, a legenda tem que me indicar o que são aqueles símbolos no mapa, né? Esse aqui é um mapa que eu realizei na empresa que eu trabalhava, na Favem Projects. É um mapa de pedologia da bacia dos rios Grande, Corrente e Cariranha, na Bahia. Aí aqui, gente,
tem a indicação de todos os dados que eu estava acabando de falar com vocês, né? Aqui tem que estar glossado. Aí aqui eu tenho a legenda, né? Por exemplo, esse símbolo é um ponto, sedes municipais. Eu tenho as sedes dos municípios que estão na bacia, tem a indicação da hidrografia, a pedologia, que cada uma dessas cores, né, que é um tipo de polígono que está dentro desse mapa, ele tem aqui a sua coloração, eu estou explicando o que é cada um deles, né? E aqui eu tenho o meu sistema de projeção, que é muito importante, o sistema de coordenadas e de projeção, vou dar para o SIGAS 2000, e a coordenada UTM, que é um tipo de projeção cartográfica, tá? Oi? Ah, era isso aí, tá? Tô falando que os meninos estão treinados. Hã? Ah, sabia que tinha treinado. Valeu. Então é isso, gente. Da SIGAS 2000, sistema de coordenadas UTM Zona 23S. Alguém já ouviu falar de zona UTM? Não? Não? Já? Não é coordenada em metro. Isso, mas é a nível mesmo de universo. Universo é ótimo, de terra. Isso, para levantamento topográfico, ela é o padrão. Sério? Bacana, onde você morava? Acho que era mais pra cá ainda, era mais pro oeste. Eu estava conhecendo pela cidade. Aham, bacana. A gente participou desse processo seletivo lá, processo seletivo não, de um edital de chamamento, para poder participar, poder fazer processo de recuperação ambiental. Só que aí teve uns problemas lá em relação à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, teve um maior problema jurídico lá e a gente acabou que não tinha vencido. A gente venceu a proposta técnica e no final deu certo. Mas foi muito bacana esse projeto aqui. Então aqui, gente, tem a indicação de todos os componentes que eu acabei de falar com vocês aí, tá? A legenda aqui tem a escala gráfica, tem a escala numérica aqui também. Aí a história da cartografia. Ela começou aí com mapas itinerários feitos por populações normais da antiguidade, né? Então teve o advento do comércio, porque o comércio foi tão importante na cartografia, porque tinha que ter rotas, né? Então essas rotas elas tinham que ser mapeadas, né, para poder ser repetidas no processo. Então a cartografia foi um marco inicial nesse momento. Teve uma evolução aí pelas guerras. No momento de guerra tinha que ter aquela precisão em relação, por exemplo, onde ocorreria alguma atividade, né, relacionada às disputas territoriais. E tem a questão da agulha magnética. Por que é tão importante essas questões de magnetismo? Acho que eu passei com vocês indicações do norte. Não, muito, acho que eu não falei. Os meninos não viram, vou repetir. Deixa eu ver aqui. Você? Ah, sim.
norte de quadrícula, geográfico e magnético. O que acontece, gente? Nas indicações do norte, por que a agulha foi tão interessante? Para poder se localizar quando está, por exemplo, realizando um levantamento topográfico, tem que ter a indicação do norte magnético, né? Esse norte magnético ele é obtido aí por bússola de precisão, de topógrafo. Porém, nós temos 3 indicações aí de norte, né, que são muito utilizadas na cartografia. A gente tem o norte de quadrícula, tem o norte geográfico e tem o norte magnético. O norte de quadrícula, eu tenho aqui um ponto, ele não segue a deformação da Terra, ele segue em linha reta em direção ao hemisfério norte. Então ele vai realmente em linha reta. No norte geográfico, aí ele já segue essas curvas relacionadas aqui à deformação da Terra. No norte geográfico, ele é muito utilizado aí em questão de mar, né, para poder estar indicado. Eu tenho o norte magnético. O norte magnético, ele é variável ao longo do ano. Então, assim, a bússola, ela nos traz essa confiabilidade para onde está sendo indicado o norte magnético. Como ele varia ao longo do ano, eu preciso ter a bússola para poder ter essa indicação correta de onde ele está localizado. Ele não está... Diogo. Então, gente, e o norte magnético é o que a gente utiliza normalmente na topografia, tá? Ele está localizado em um ponto do hemisfério norte, não necessariamente aqui em cima, por exemplo, no polo norte totalmente. Ele está variando ao longo aqui desse espaço, tá? Que isso aí foi a revolução da cartografia, porque aí ela passa a ter esse levantamento de como realizar os levantamentos topográficos. Então, essas questões de precisão, elas ficam mais acuradas. No século XX, a grande revolução ela vem do emprego aí da aerofotogrametria e pela introdução da eletrônica no instrumental necessário aos levantamentos. O que seria isso? Aí passa a cartografia a ter outros componentes que vão auxiliar no processo de levantamento. A aerofotogrametria, o que seria isso? A gente pode ter, por exemplo, um drone fazendo as imagens, né, de forma suborbital. Então ele pega essas imagens e eu posso ortoretificar, eu posso ter as coordenadas geográficas daquele local, daquele terreno que eu estou fazendo o levantamento. E eu tenho a eletrônica no instrumental. O que seria isso? Na topografia, gente, a gente tem, para fazer os levantamentos topográficos, vocês já tiveram a disciplina de topografia, né? Tá, né? Os levantamentos topográficos, a gente tem aqui o teodolito, estação total. A estação total, ela realmente é uma revolução nos levantamentos topográficos. Por quê? Ela não mais mede somente ângulos, ela passa a medir também distâncias. Então, quando eu faço essas medições, eu já adianto muito o processo, tanto que a diferença de preço de um teodolito para a estação total é muito grande. Teodolito ali faixa de 5 mil, estação total 20 mil. Então, muitas vezes, as empresas, elas não têm o equipamento, elas fazem a alocação desse equipamento, né? Pode ser que realmente tenha mais obras, ou às vezes realmente utilizam esses equipamentos. Mas a cartografia, ela justamente surge nesse contexto. Ela teve algumas revoluções a partir desses instrumentais, porque esses instrumentos eles trazem precisão e acurácia no levantamento, que é muito importante na questão cartográfica, né? E na cartografia contemporânea, busca atender os diversos ramos da atividade humana, né? Tem por objetivo a produção em massa, no menor tempo possível, com precisão cada vez maior. Por quê, gente? A demanda de informações ela é cada vez maior, né? Eu até comentei com os meninos em alguma das aulas que a minha dissertação de mestrado ela tem relação com o monitoramento de qualidade da água, né?
Eu estou fazendo uma correlação de dados de satélite com os dados em campo de qualidade da água. Eu consigo fazer uma correlação. A partir do momento que eu faço essa correlação, eu gero uma equação. Essa equação ela me permite fazer um monitoramento a longo prazo daquele local que eu estou trabalhando. Ou seja, cada vez mais a gente precisa ter informação, seja produzir informação, né? Inclusive, o meu chefe ele trabalha com o satélite Maxar, não sei se vocês já ouviram falar. É um satélite assim, com uma precisão muito interessante, sendo utilizado para vários processos, e eu vou até convidar ele para dar uma aula com vocês desse satélite. Eu acho que vai ser muito importante vocês participarem. Eu vou marcar um dia certinho com ele, porque é inovação. Então, o profissional, gente, tem que estar por dentro do que está acontecendo. Não adianta, assim, você vai fazendo a disciplina, mas está totalmente avulso ao que está acontecendo. A gente tem que estar no contexto, né? Então, assim, vou apresentar isso, vou pedir ele para poder apresentar isso para vocês, e acho que vai ser bem bacana, tá? Agora, entrando na parte das escalas, ao longo do tempo, a cartografia ela precisou se adequar a diferentes aplicabilidades conforme o nível de exigência aumentava, mais a representação dos seus elementos necessitavam ter precisões adequadas, né? Quanto mais eu ia fazendo algum trabalho, algum tipo de usuário pode demandar uma informação, uma precisão maior, né? Ou às vezes menor. Porque às vezes, quanto maior a minha precisão, vai ter um gasto maior. Então, às vezes, você não precisa de um trabalho com uma precisão tão grande, né? Depende do que é o objetivo do seu levantamento, seja ele topográfico, seja ele um mapa de localização de um terreno que você está trabalhando, né? Então, às vezes, essas questões de precisão dependem muito do que você está precisando, né? O usuário final. Então, a escala ela é a relação entre a proporção existente entre as distâncias lineares em um mapa com as do terreno, ou seja, superfície real, né? Tem 3 tipos de escalas: a numérica, a gráfica e a nominal. A numérica ela é representada por uma fração, né? É o que eu vou fazer com vocês, 1 para 50 mil, né? Já seria uma forma de escala numérica, né? E que o numerador é sempre a unidade, né, do mapa, ou no caso, essa distância medida no mapa, designando a distância medida no mapa. O denominador é o que representa o valor do terreno, tá? Então, essa forma mais utilizada nos mapas impressos, tem esse aqui, escala de 1 para 50 mil, né? Então, a leitura é feita dessa forma, de 1 para 50 mil, ou seja, cada uma unidade no mapa, um centímetro, né, corresponde a 50 mil na realidade. 50 mil unidades seria 50 mil centímetros, né? Assim, por exemplo, cada centímetro representa no mapa 50 mil centímetros, ou seja, 500 mil. A gente tem aqui a escala gráfica, que é um tipo também que a gente apresenta no mapa, né? Ela é representada por uma linha ou uma barra, né, graduada, que tem subdivisões, que isso aqui são que a gente chama de talão. Tá? Cada um desses componentes aqui é um talão, que ele tem a relação entre o comprimento, né, com o valor do terreno. O talão, preferencialmente, ele tem que ser expresso por um valor inteiro, que às vezes a gente pode colocar aqui 1250,50, mas a gente evita ao máximo, né, quando a gente for trabalhar com o mapa, tá? A gente sempre procura valores inteiros para a escala gráfica. E a questão do valor esquerdo, tem 10 talões aqui do zero para a parte esquerda, mas a gente evita também. Às vezes a gente nem utiliza essa parte esquerda aqui da escala gráfica. A aplicação prática dessa maneira de representação ocorre de forma direta, bastando utilizá-la como uma regra comum. E quando a gente está trabalhando com o SIG, a gente insere essa informação de forma automática. A gente não precisa ficar alterando. A gente pode alterar essa regra, essa escala, porém o SIG ele já traz isso para a gente. Tem a escala nominal, né, que ela é apresentada nominalmente mesmo, por extenso, ou por uma igualdade entre o valor representado no mapa e sua correspondência. É a mesma
coisa da escala numérica mesmo. De 1 centímetro que vai a 10 quilômetros, 50. Aí tem aqui 1 centímetro que vai a 10 quilômetros, 1 centímetro que vai a 50. Tem a escala nominal. A escala nominal, gente, ela traz aí grandezas diferentes dentro de um mesmo sistema de unidades de medidas, no caso, o sistema métrico. Nessa tabela abaixo tem algumas conversões de medidas utilizadas, tendo como base o metro com valor igual à unidade. Alguém utiliza esse valor, essa fórmula para poder calcular em metro? Isso aqui é a minha base assim, para a vida, porque eu sempre preciso. Eu não gosto muito de calcular só de cabeça, não. Eu gosto de ter isso em mente. Às vezes a gente tem, por exemplo, vamos ver um dos 50 mil que a gente está trabalhando ali. Tá. Isso aqui é 50 mil centímetros, né? Vamos dizer que eu quero converter esses centímetros aqui para metros. O que eu faço aqui? Centímetros, no caso, tem valores maiores, né? Porque é uma unidade de medida menor. Então, ou seja, eu cortaria 2 aqui. Então, eu teria aqui 1 para 500 metros. E a mesma coisa se eu quisesse transformar isso aqui para quilômetro. Eu ia fazendo a casinha aqui. Cortaria mais 3 zeros aqui, então eu teria aqui 0,5 quilômetros. Porque, gente, isso aqui é ótimo. Por quê? Não só para metro. A gente pode utilizar isso aqui para metro quadrado, metro cúbico. Vamos dizer, por exemplo, trabalhando com uma área. Eu tenho uma área aí de 50 quilômetros quadrados. Eu quero converter ela para metros quadrados. Quanto seria? O que eu faço? Eu venho aqui no quilômetro. Metros quadrados é 2 casas, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente está falando de uma unidade de medida diferente. Então eu passo a ter, quando é 50 km quadrados, eu aumento 2, 4, 6. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 milhões de metros quadrados. Isso aqui é só um exemplo, gente. Vocês podem utilizar, assim, às vezes em campo não digo de escritório, alguma coisa assim. É muito prático. Eu gosto muito de utilizar, assim, para converter unidade, porque às vezes a gente não precisa ter em mente, né? Qual é a importância e aplicabilidade prática da escala contida em um mapa? Diz respeito às medições possíveis, né, que podem ser realizadas nesse mapa. Então, realmente é trazer essa questão de quão diminuir as questões do terreno para poder representá-lo, né? Vamos lá. Exemplo 1. Tem uma carta, né, achou na carta 44 centímetros, né, mediu com a régua mesmo, e sendo a escala de 1 para 50 mil, ou seja, cada centímetro equivale a 50 mil centímetros, na realidade, a distância do terreno será... calcula aí, gente, para mim, por favor, esses valores aqui. Essa aqui é a distância real, esse N aqui é a escala, e a distância que a gente achou lá de 44 centímetros. Alguém com calculador aí?
Esse aqui é a escala, tá? 50 mil. E o D é o valor que a gente mediu ali. $2.200.000 centímetros. Bateu todo mundo? Foi? Então, isso aqui, convertendo para metro, quilômetro, né, naquela unidade de medida que a gente fez aqui, eu alcanço uma distância real em campo de 22 quilômetros. O que isso indica, gente? Às vezes, vou dar um exemplo daquele mapa que eu estava aqui com vocês no começo da aula. Se eu medir aqui, e essa escala, por exemplo, for de 1 para 22 quilômetros, ou seja, a cada 1 centímetro que eu medir com a régua aqui, vai equivaler a 22 quilômetros. Esse é o sentido da escala naquele momento. Tá? Essa associação do mapa tal, e o plano. Agora, um pouco diferente. Agora tem um mapa geográfico cuja escala está um pouco visível, ou seja, não está enxergando, mas eu quero descobrir a escala dela nesse momento. Então tem a distância entre duas cidades aí, que ela tem um valor de 30 centímetros, e eu sei que a distância real entre elas é de 270 quilômetros. Agora, qual que é a verdadeira escala aqui desse mapa? Pode me ajudar aí, gente. Calcula aí. Bora lá. Sexta-feira não acabou ainda não. Lembra, gente? Está em quilômetro, tem uma diferença de centímetro. O D é a distância real. Calma. Quilômetros, eu faço a conversão para centímetros e divido por 30. A escala é 1 para 900 centímetros. Bateu? Fechou? Escala a ser adotada. A primeira preocupação do trabalho deve ser em relação à escala, né? Então tem que seguir duas ideias primeiro. O fim que ela se destina, qual é o objetivo, né, do meu levantamento, que tem que observar a questão de precisão e detalhamento. Por quê? Se eu estou fazendo um levantamento topográfico, que ele tem um objetivo, seja, por exemplo, questões judiciais, georreferenciamento, todas essas questões têm que ser observadas. Então, a precisão é muito importante, por isso eu vou utilizar equipamentos topográficos. Agora, se for um levantamento, eu quero indicar somente uma questão de visualização de um lote que eu estou trabalhando, um mapa de realmente localização. Então não precisa de precisão, só precisa ter uma indicação de onde ele está. Então é uma questão de precisão. Então a escala ela vai ser de acordo com o fim, o objetivo dela. Né? A disponibilidade de recursos para impressão. Quando eu falo de recursos para impressão, quais são, por exemplo, os tipos de papéis que a gente pode imprimir um mapa. Né? Isso aí todo mundo já tem costume, né? Tranquilo. Só que normalmente
Eu, por exemplo, trabalhava muito com essas questões de propostas técnicas, né, para questões de editais, chamamento público, né, de empresas. A gente sempre trabalha muito com o A4, que é um mapa que vai ser utilizado aí para entrar na proposta. Né? Então, é um tipo que a gente vai utilizar muito, porém, nada impede que a gente faça aí valores em A3, A2, A1, até A0. No software, quando a gente está trabalhando, a gente consegue alterar isso muito tranquilamente. Tem lá a aba, né, de tipo de papel que tem a composição do mapa, o SIG, né, que a gente diz. Então a gente consegue alterar isso aqui muito tranquilamente. Porém, no caso que eu estou citando o meu, A4 sempre foi muito utilizado. Mapas criados em mapa digital, meio digital. Ele é facilmente transformado para quaisquer valores, justamente porque eu estou naquele ambiente digital, então eu consigo fazer essa manipulação, né? Então, por exemplo, um mapa criado em meio digital, na escala de 1 para 50 mil, ele nunca vai ter uma precisão, maior do que essa. Por quê, gente? Vou explicar isso para vocês nesse mapa. Trouxe esse aqui, acho que na primeira aula. Você estava, né, Mariana? Estava, né? Verdade. Isso mesmo. Tem esse aqui, é um mapa que eu fiz na Favela também. Possíveis áreas de UTC, né, de unidade de triagem e postagem de resíduos, e aterro sanitário para o município de Monte Formoso. Aqui tem indicado área 2, porque quando está trabalhando, indicando, gente, elaborando locais possíveis para um aterro sanitário, não sei se vocês já devem ter estudado essa parte, mas tem que tem uma indicação de várias áreas, né? Então, depois essas áreas elas são hierarquizadas, né, de acordo com critérios, por exemplo, locacionais, proximidade de cursos d'água. Então, a gente faz o levantamento de várias áreas antes de ser escolhido, né, finalmente. Então, por isso aqui tem a indicação de uma possível área no município de Monte Formoso. E eu tenho essa hidrografia aqui, que é uma hidrografia do IGAM, né, Instituto de Gestão das Águas Mineiro. Ele tem uma hidrografia, uma base cartográfica digital de 1 para 100 mil, a hidrografia do IGAM. Ou seja, 1 para 100 mil é igual a 100 mil centímetros, né? Porém, a minha escala, não dá para ver direitinho, mas é 3.500. Se eu estou utilizando uma escala de 1 para 3.500, igual esse mapa aqui, por exemplo, é claro que essa hidrografia ela está totalmente incompatível, né? Mas essa indicação aqui não tinha problema, a gente deixou no momento, porque realmente não tinha curso d'água, não tem um curso d'água aqui. Então, realmente não atrapalhava a área do terreno. Então, a gente não importou na hora de confeccionar o mapa. Porém, essa é a questão. Eu não posso utilizar uma hidrografia, por exemplo, de 1 para 100 mil numa escala de 1 para 3.500. Essa indicação aqui, ela foi só para poder demonstrar para vocês o que é isso. Está vendo que a hidrografia está um corte reto? Ela está totalmente incompatível em relação a esse mapa. Tá? Então, é só para vocês terem uma noção. Essa foi uma das questões que a gente encontrou quando a gente estava realizando esse levantamento. Digitalização de cartas e imagens. A resolução de uma imagem digital ela é dada aí pelo número de pixels, né? Ou seja, cada ponto que forma a imagem e pela sua densidade, dpi. Tá? As forças do polegar. Quando eu falo de pixel, gente, é como se fosse, inclusive, a imagem raster, né? Já passei por vocês. O pixel, por exemplo, tem uma indicação aqui de uma área, de um terreno. Vamos dizer aqui uma hidrografia aqui. E tem a nossa hidrográfica.
Tá vendo que tem vários quadradinhos aqui? Cada um desses quadrados vão ter um valor diferente. Né? Isso aqui seria a indicação, né, do pixel. Inclusive, a imagem raster, que é o que a gente vai trabalhar, né, nos arquivos shape, ela tem essa indicação dos pixels. Cada um desses quadradinhos ele tem um valor. Ele tem essa questão da resolução. Eles todos vão ter a mesma dimensão. É o que a gente chama de célula. O mapeamento, então, gente, é o conjunto de operações geodésicas, fotogramétricas, cartográficas e de sensoriamento remoto, né, para edição de um tipo de informação. Ela pode ser básica ou sistemática, ou seja, é o conjunto de operações de mapeamento regular que se destina à edição de cartas para a cobertura sistemática de um país ou região, e das quais outras cartas ou mapas podem derivar-se. O que seria isso? Às vezes, a gente pode se deparar com mapas geológicos, por exemplo. A gente tem aí o mapa geológico do Brasil, da CPRM. Ele tem uma indicação, ou seja, tem a geologia, as classes geológicas do Brasil inteiro. Porém, a partir dessa informação aqui, eu consigo produzir, por exemplo, a geologia somente do meu estado de Minas Gerais, por exemplo. Né? Eu consigo fazer esse tipo de levantamento no software, né, que a gente vai trabalhar depois. Então, ela deriva de outra, né? Tem as mapas, vai entrar agora nos mapas, cartas e plantas, né, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tem as seguintes definições. O mapa é uma representação gráfica, né, da superfície plana, e a carta, ela traz as questões de folhas. O que seria isso? O mapa, ele traz uma representação maior. Em resumo, mapa para escalas maiores. Menores, aliás, desculpa. E a carta é como se fosse a seguinte questão. Eu tenho a indicação do mapa geológico, por exemplo, do Brasil. Porém, o mapa geológico do Brasil, ele pode ter várias cartas. Para não representar todo esse mapa de uma forma geral, eu faço cada uma delas. Ou seja, essa é a carta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, essa é a diferença de mapa para carta. Que às vezes a gente mistura conceitos, né? A gente fala mapa, carta da mesma forma, mas tem essa diferenciação. A classificação dos mapas pelos objetivos, tem os mapas genéricos ou gerais, né? Eles não possuem uma finalidade específica, servem só para efeitos ilustrativos, né? Lembra que a gente falou só para demonstrar? Ó. Mapa de divisão política, do estado, do país. Tem mapas especiais ou técnicos, seja para fins específicos, né, com precisão variável de acordo com a precisão. Aí eu trouxe esse mapa aqui, esse aqui é um mapa que eu elaborei lá no mestrado. Tá vendo? Ele tem aqui, a nível de Brasil, vocês estão vendo que ele tem uma separaçãozinha, tem a indicação aqui do centro-oeste e tem aqui da região amazônica, né? Porém, ela está um pouquinho espaçada entre uma e outra. O que seria isso? Eu tirei um pouco da precisão para fazer a representação. Por que não importa eu ter feito essa questão? Que é só uma questão de visualização. Só para o usuário ele visualizar. Eu não preciso ter uma precisão nesse mapa. Ele só quer visualizar. Aqui tem um segundo mapa só com a questão do sudeste e do sul. E tem a classificação aí pela escala. Né? Tem a planta, quando eu trouxer escalas aí de 1 para 1000. Né? Por exemplo, gente, quanto menor esse valor, maior é a questão da escala.
né, que indica que eu tenho uma escala maior. Por exemplo, 1 para 1000 é uma escala maior do que 1 para 5000. Porque quer dizer que eu tenho mais detalhes. Quanto menor esse valor aqui, mais detalhes. Valor menor, maior detalhe. Tá? Tem a carta cadastral que é para valores de 1 para 50.000. Tem a carta topográfica com escalas médias, hein? Entre 1 para 25.000 e 1 para 250.000, que vão ter detalhes aí, planimétricos e altimétricos. Né? O que seria planimétricos e altimétricos? Quando eu falar de planimetria, estou falando de vértices, né? Delimitação. Quando eu estiver falando de altimetria, aí já é questão de cotas, né? Do terreno. A carta geográfica, que é para escalas aí pequenas. O que seria isso? Pequenas. 1 para 500.000. Está vendo que o valor é muito alto, mas quer dizer que ela tem menos detalhes. Né? Então, é uma carta geográfica. Fechou. Por hoje. Vocês querem ir embora? Tem a aula prática daqui a pouco, gente. Agora, vamos bater um papo. Estava pensando com você, em relação a vocês, o que a gente pode fazer de... Deixa eu fechar aqui.